Olá, Paulo, Daniel, tudo bem? Olá, opa, professor, como vai? Tudo bem, e vocês? Vocês estão bem, gente? Saúde Tudo física e jóia? mental, né? Hoje em dia a Legal nossa agora. preocupação é mental também, né? Como é? Não entendi? Hoje não é só saúde física, é mental. Nós precisamos estar bem mentalmente, Ah, com né? Não certeza. é verdade, Daniel? Talvez essa seja mais Não, importante, né, do que temos que blindar, estar né? conectada com. Temos que blindar a nossa mente. Aí muita gente agressiva, falando bobagem, então a gente precisa tomar cuidado. Se não blindar a mente, fica doente, né? Perfeito, Gente, perfeito, mais como professor, vocês ganham um amigo, eu quero o bem de vocês, eu tô aqui para ajudar com muito carinho e muito respeito, viu? Contem comigo. perfeito. Primeiro, assim, parabéns pelo trabalho, né? Já te acompanho há uns 2 anos, desde o início do projeto nosso aqui, imobiliário. Eu fui buscar informações na internet e o que eu encontrei de melhor, assim, em termos de direito imobiliário foram suas aulas lá no YouTube. Então, foi muito esclarecedor, assim, deu mais segurança para a gente avançar em algumas etapas. Então, fico feliz, né, de estar tendo a oportunidade agora de, assim, aprofundar um pouco mais aí nessa consulta. Eu agradeço, viu, gente? Obrigado pela confiança, conta comigo sim. E eu acho que é isso, né? Temos que ser especialista. Quem faz tudo acaba não fazendo nada, né? Então a gente precisa se especializar mais, ter mais respeito com as pessoas. Acho que está faltando isso, né, gente? Perfeito. Minha avó falava que quem muito abraça, pouco aperta. É isso mesmo. Quem muito abraça, pouco aperta, é verdade. Não é a quantidade, é a qualidade, né? É verdade. Júlio, assim, você prefere colocar, né, de que modo você acha mais produtivo Fica à a vontade. gente avançar nas Pode, pautas ou pode posso falar, compartilhar a tela aqui? pode compartilhar a tela, fica à vontade, tá? Eu vou orientando vocês, vou induzindo vocês a aproveitar o melhor aqui dessa oportunidade, tá bom? Tá bom. Estou compartilhando a minha tela aqui e preparei uma pauta aqui para a gente Ó, se guiar. ótimo, já vou liberar aqui, ó, para você enxergar o que você. Ó, aqui, ótimo. Ó, já está à disposição aqui, ó. Você está vendo a tela? Eu tô vendo tudo que você tá vendo aí. Ótimo, perfeito. Né, então, preparei algumas pautas e questões aqui. Né, inicialmente, fazer uma apresentação do que a gente já tem, né, de qual o contexto que a gente já tem de documentação. Você conhece a região da Costa do Cacau, Itacaré, Conheço, Ilhéus? conheço. Inclusive, eu passei a lua de mel aí, Elias. Ah, que Conheço, legal, conheço. que Já legal. fui. É uma Bahia aqui no Brasil. É muito legal, né? Inclusive, já fui muito para Bahia para dar aula, né? Palestra na UB, então gosto muito. Aí eu acabei conhecendo a Arraial da Ajuda. Nossa, é maravilhoso, né? Tem muitos lugares lindos aí na Bahia, né? Perfeito. Assim, e a gente sempre viajou para cá, né, desde moleque, sempre teve interesse em ter um pedacinho de terra aqui. E aí, em 2021, a gente veio fazer uma pesquisa, né, imobiliária, querendo comprar 2, 3 hectares, mas a gente, assim, viu que os preços pós-pandemia tinham se elevado bastante aqui na região, a região que veio se valorizando muito. E nessa pesquisa, né, então, assim, isso daqui é o terreno que a gente comprou, ele está entre Ilhéus e Itacaré, né? Itacaré está aqui em cima e o Ilhéus está aqui embaixo, né? E é uma região que tem se valorizado. A gente encontrou assim preços, né, de R$ 200 mil o hectare, 180 mil o hectare, e de repente a gente encontrou uma fazenda que o cara estava na mão de poceiros, né, originais, e o valor que eles estavam pedindo era um valor de 50 mil, e se a gente comprasse, né, a fazenda toda, que são 51 hectares, deles tem uma parte aqui dentro de um parque, que é um ponto que eu vou tocar um pouco mais à frente. Se a gente comprasse tudo, a gente estaria pagando um valor médio de R$ 39 mil, mais ou menos, ou seja, 2 milhões pelo terreno todo. A gente fez uma diligência, né, antes de comprar, porque assim, laranja madura na beira da estrada, a gente sempre fica desconfiado, né? Então, como é que o vizinho aqui, a 1,6 quilômetros da gente, estava vendendo de 200 mil, vendeu na verdade, né, de 200 mil o hectare, e a gente estava com esse preço. Mas depois de fazer essa diligência, a gente viu que assim era uma posse, né, segura, né, mansa, pacífica. Eles tinham uma
uma declaração, deixa eu abrir aqui, eles tinham uma declaração registrada no cartório de Ilhéus, né, dessa posse. Eles tinham um contrato aqui também da compra em 1986 do posseiro anterior. E até aproveitando já aqui para fazer um parêntese, né, para você já dar seu entendimento para a gente do que é que seria. Aqui a gente tem um ponto que ele falou, é uma terra, deixa eu ver aqui, né, em terras do domínio do Estado, né, cadastrado no INCRA, Então, entender se terras do domínio do Estado é uma terra, né, pública necessariamente ou não. Acho que já é um ponto importante para a gente começar aqui a consulta. Legal. Nós temos uma mudança muito grande em relação ao uso capião. No passado, o uso capião realmente era demorado, porque o processo era físico, decisões normalmente robóticas, né? Então, não, hoje mudou muito. O processo de uso capião dura 1 ano, em algumas regiões do Brasil. São muitas, hein? Naquelas que não são tão boas assim, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, é um grande avanço. A ação de uso capião ela costuma ser mais rápida que o inventário, muito mais. Muitas vezes com um divórcio litigioso. Quando enrosca é porque o cartório é ruim. E muitas mudanças ocorreram em relação a temas polêmicos, né? Hoje é possível fazer uso capião de herança, uso capião de apartamento, está pacificado, uso capião acima ou abaixo do modo rural. E nós tivemos grandes mudanças e mudanças importantes, né? E uma delas é essa que eu quero te falar, é a possibilidade de fazer uso capião de imóvel público, né? No passado era totalmente, aprendemos na graduação de forma errada, né? Uso capião de imóvel público não pode. E pode sim. Nós temos várias situações que é permitido, né? É possível fazer uso capião de imóvel público em diversas situações. O imóvel público desafetado, o imóvel público completamente abandonado, sem destinação. Então nós podemos sim fazer, tem várias decisões de origem pública ou social, como CDHU. Então tem várias jurisprudências novas nesse sentido, uns 10 anos para cá. E aí é importante também, quando nós temos uma situação dessa, que a matrícula dá a entender que o imóvel é do Estado, do município ou da União, uma terra devoluta, aí nós precisamos trabalhar com a possibilidade também, talvez alternativa, do domínio útil. Então você não consegue fazer o uso capião do imóvel, mas ganhando a ação você tem o uso capião do domínio útil, que é 6 por meia dúzia, né? O seu nome não aparece na matrícula como proprietário, mas você tem um domínio útil, algo que te protege. Inclusive o domínio útil também é um pedido de uso capião muito interessante de áreas de laudêmio, né, áreas da Marinha. Então é possível sim, mas pelo que você me mostrou aqui, me parece que essa área tem sim um conceito de publicidade, mas não é por isso que você não pode fazer uso capião. Você tem até a alternativa de fazer uso capião da propriedade em várias situações ou do domínio útil. O domínio útil ele serve para entrar em garantia com o banco, tudo isso é um domínio, uma matrícula normal ou ele tem alguma limitação? Na verdade, pouca gente conhece direito registral, né? Dependendo do jurídico de um banco, ele aprova assim, o imóvel como garantia, porque ele vai ver que ganhou a ação de uso capião do domínio útil. Então, o banco entende que é algo seguro e acaba assim fazendo o aceite, né, do domínio útil. Então, eu sempre falo que muitas vezes os advogados do banco, não vamos generalizar, pelo amor de Deus, né? A gente tem respeito a todos. Deus deu a mesma capacidade para todo mundo e imagina. Mas o advogado do banco normalmente é terceirizado, é limitado, é aquela correria. Então, se ele não conhece o assunto de verdade, ele olha a matrícula e ele entende que vocês são proprietários e acaba aprovando sim. Ou o banco, mesmo conhecedor do assunto, acaba aprovando porque entende que existe uma garantia possível sim. Agora, parabéns, viu, gente? Parabéns pela cabeça, viu? Sabe por quê? Porque eu vou ser muito sincero, né? Eu estou nessa área já há muitos anos, né? Não só dando aula, escrevendo livros, mas eu presto serviço para muitos investidores. E eu já vi muita gente começar do nada e hoje ficaram muito rico. Pessoas que ficaram milionárias aqui. Eu vi isso acontecer com posse. A posse ela é desprezada pelo brasileiro, né? Porque nós aprendemos, só é dono quem registra. Concordo, só é proprietário quem tem o registro. Mas desprezar a posse do jeito que nós desprezamos no Brasil, isso é um absurdo, né? Tanto é que tem muito estrangeiro que vem para cá, investe em posse e ganha dinheiro. Eu tenho clientes que deixaram de investir em petróleo para investir em posse no Brasil. Para você ver como o negócio é lucrativo. Então,
vocês foram inteligentes, né? Porque a posse pode comprar, pode vender. Nós temos até o enunciado 492 que permite comprar a posse, vender a posse e colher os frutos. Então, parabéns aí, viu? Pela confiança. Perfeito. Júlio, como é que a gente garante, né, assim, para ser uma terra, né, do Estado ou da União, é necessário que essa terra esteja registrada, que ela tenha uma matrícula ou não necessariamente? Esse imóvel vocês já fizeram negócio ou não? Vocês estão pensando em fazer? Não, já fizemos o negócio, estamos concluindo o pagamento dele agora, né, 2 anos depois. Entendi. Tá. E aí eu fiz essa pergunta para entender, né? Se domínio do Estado significa necessariamente uma terra pública, né? Então, se existe também, eu sei que eu já ouvi falar de certidão de inexistência de matrícula. Caso a gente consiga, primeiro, como obter essa certidão? E caso a gente obtenha uma certidão de inexistência de matrícula, o que é que isso implica? Isso implica que é uma terra devoluta, ou seja, não tem um registro dessa terra pertencente nem ao Estado, nem à União e nem ao município? Nós temos vários conceitos de imóveis públicos, né? Tem imóvel público que é por destinação, tem imóvel público que aparece na matrícula realmente, ou é considerado uma terras devolutas, então existe a caracterização da publicidade. Então, nós temos várias classificações, né? Esse imóvel por natureza, essa frase que apareceu, ela caracteriza ele como imóvel público sim. Tanto é que vocês, né, numa ação de usucapião, ele pode fazer, eu oriento com muita propriedade no assunto, pede de forma alternativa, requer, né, o usucapião que seja procedente em relação à propriedade ou em relação ao domínio útil, porque vocês acabam tendo sucesso numa situação ou outra e vai resolver o problema, em regra vai entregar o que vocês precisam. Me fala uma coisa, Entendi. a compra de posse, é importante falar isso, né? A compra de posse, ela é feita através da cessão de direitos possessórios e afins. Quando vocês compram a posse desse jeito, com cessão de direitos possessórios e afins, vocês conseguem, né, de fato, atingir a possibilidade de fazer uso capião com um dia de posse. Por quê? Vocês podem usar a soma da posse, que pode ser originária ou derivada. Tem muito advogada ou corretor, ou às vezes a gente erra mesmo, a gente compra a posse de forma errada, equivocada. A gente compra a posse através de um contrato de compra e venda. Vocês compraram pelo jeito certo? Foi cessão de direitos possessórios e afins? A gente utilizou esse instrumento aqui, né? Não colocamos ali o afins, né, no final do título do documento, mas foi através de uma cessão de direitos possessórios. Legal, fico feliz. Por quê? Usar o contrato correto é maravilhoso, né? A garantia, a chance de vocês regularizarem através do uso capião, reurb, é muito melhor, muito maior, né? Sem falar da soma de posse. E detalhe importante, nesse contrato que vocês fizeram, tem a cláusula de soma de posse, gente? Não tem a cláusula de soma de posse, né? Mas a gente está pensando em fazer um aditivo, porque aqui no contrato a gente colocou aqui no final, não sei, eu tenho que investigar de onde é que veio esse Deraldo Scaldaferri, né, que era o antigo possuidor, porque na verdade o antigo possuidor era o Jovino da Silva Ribeiro, né, e sua mulher. Então, nesse aditivo, a gente já pode incluir, né, essa cláusula. Foi algo que eu já tinha até anotado aqui, né, aqui, contrato. Isso aqui foi uma aula que você fez, então eu anotei alguns pontos daqui, algumas súmulas do Supremo, né, e uso capião extraordinário, então já tinha isso aqui anotado também. Mas assim, porque eu não sei o que foi que a declaração, né, a escritura pública de declaração, então isso daqui, a Tabelian registrou aquilo que a Dornélia, que foi a pulseira de quem a gente comprou, né, passou para eles. Então, ok, tinha lá o registro no INCRA, né, na Receita Federal, mas eu me pergunto da onde ela tirou que isso daqui é uma terra de domínio do Estado. Qual é o documento que embasou a Tabelian a fazer isso? Porque os documentos, né, do registro do imóvel, aqui na Receita Federal, a gente tem, né, lá no INCRA também, né, isso aqui no INCRA, ele foi registrado aqui a justo título, né, então acredito que ela utilizou
essa declaração, né, pública e talvez aqui esse instrumento particular, né, de quem ela comprou do pulseiro antigo para poder registrar no INCRA. Mas esses são os documentos assim, formais, legais sobre a terra, né? Como é que ela, assim, da onde veio esse domínio do Estado? Essa é uma pergunta. Por isso que eu questionei aqui como consultar, né, a certidão de inexistência de matrícula e como é que isso poderia ser útil para a gente nesse processo. Na verdade, a classificação de pública, né, é na origem do imóvel, na transcrição, na própria matrícula de uma área maior. Provavelmente ela tirou daí. Mas cartório também erra, viu? E erra muito, né? Então, pode ser que o cartorário ele acabou errando. Pode ser que tenha ocorrido isso. Mas o que aparece aí já traz uma atenção especial, porque nós vamos ter que fazer um uso capião quando for feito, com cuidado em relação às teses, em relação ao pedido. Vocês podem sim fazer uso capião, mas vai ter que trazer jurisprudência de CDHU, vai ter que trazer jurisprudência de possibilidade de uso capião, e tem. Né? Hoje o uso capião de imóvel público, de imóvel desafetado, é possível. Então tem várias jurisprudências nesse sentido. E o pedido faz um pedido alternativo, ou seja, o uso capião requer o uso capião para que seja transformada a posse em propriedade. Caso não seja o entendimento, então que seja procedente em relação ao domínio útil. Pronto, resolve a situação. Né? Agora um ponto importante aqui. Eu sei que vocês não vão parar aí, né? Quando a gente começa a investir em posse, a gente não para aí não. Vocês vão acabar aumentando essa área ou outros lugares. Fica uma dica para vocês para as próximas situações. É importante sempre incluir a cláusula de soma de posse, hein, gente? Sabe por quê? Porque a cláusula de soma de posse, ela era a cereja do bolo, né? Vocês fizeram o mais difícil, que é o contrato correto, com o título correto. Então, faltou só apenas fazer a cláusula de soma de posse. Dá para fazer aditivo, viu? Se for possível, se vocês tiverem contato com a outra parte, faz o aditivo, gente. Faz o aditivo sim, uma folha só, dizendo que para segurança jurídica é importante constar a cláusula de soma de posse, que para todos os efeitos legais fica estabelecida nessa compra de cessão de direitos possessórios toda e qualquer posse ou direitos e afins do sujeito tal. Então, importante. E mais uma dica de ouro também, gente. Uma dica importante. Quando nós falamos aqui de uma situação onde eu estou comprando a posse de alguém para somar a posse, eu preciso ter as provas da posse dessa pessoa. Porque o uso capião que vocês vão fazer, vocês vão trabalhar com a posse dessa pessoa. Vocês têm que provar a posse dela, né? Para ganhar a ação. Então é importante, nesse caso, provar a posse dessa pessoa. Então, já que vai pedir para assinar o aditivo, pede para essa pessoa entregar declarações, contas de água, luz, o que tiver, para provar a posse dela, para vocês facilitarem o uso capião de vocês. Por quê? A grande pegadinha da soma de posse no Brasil é o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado diz o quê? Que a posse pode ser somada, mas quando você assoma a posse, você assume os vícios de quem você está somando. Ou seja, se você faz o uso capião e não prova a posse de quem te vendeu a posse que você está somando, você vai perder a ação, entendeu? Sim. Nesse caso, porque o próprio registro no INCRA e o pagamento de ITR, né, além da declaração da posse no cartório, já forma um conjunto de provas robustas de que, de fato, ela tinha, né, a posse efetiva da terra, correto? Ajuda, mas quanto mais melhor. Quais são os documentos necessários para provar a posse no uso capião, né? Isso ajuda muito, o CAR, o CECIR, né, ajuda bastante, pagamento TR, mas se vocês entenderem que só tem isso, então o que pode ser feito algo a mais, né? Além de conta de água... Declaração dos vizinhos. Declaração de vizinhos, ou declaração de conhecidos também, não precisa ser exatamente os vizinhos, né? Pode ser conhecidos. O nome dessa declaração chama assim, declaração de ciência. Eu, nome completo é RGCPF, declaro que ele tinha a posse Mansi Pacífica com ânimos domini há tanto tempo. Isso ajuda vocês, pede para reconhecer firma da assinatura, não precisa ser público não, pode ser um instrumento particular para gastar menos, né? E pede para reconhecer firma da assinatura. Se conseguir 2, 3, 4, 5, ajuda muito. Conta de água, luz, fotos, imagens, notas fiscais, comprovantes, tudo isso ajuda, né? Contrato de prestação de serviço, tem isso ou não? A pessoa é muito humilde, não tem? Tem. Tem?
Não, tem isso, tem inclusive aqui o memorial descritivo, né? Eles tentaram inicialmente regularizar o terreno, depois acabaram não conseguindo, mas eles chegaram a fazer o memorial descritivo da área para poder... então, contrataram um profissional, né? Pagaram o valor, tem nota fiscal, tem também a própria ART também emitida aqui para esse memorial descritivo da área, mostrando aqui exatamente a área que a gente comprou lá na região. Que legal, então tem, então. Outra pergunta, Júlio. A gente, assim, durante um tempo, né, porque logo inicialmente, quando a gente chegou, foi o que você disse, as pessoas falaram, olha, não existe usucapi terras públicas, né? Então, até hoje, a gente fica um pouco na dúvida de qual é o melhor caminho, se seria uma titulação via CDA, né, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário aqui do estado da Bahia, ou se seria um usucapião. E quais são os critérios que a gente tem utilizado para poder avaliar essas duas alternativas, né? Eu vou explicar para vocês no começo. Eu vou explicar para vocês no começo para vocês ficarem. Eu vou explicar para vocês no começo para vocês ficarem craque no assunto. Nós temos duas regularizações diferentes, a registral e a regularização administrativa. É muito comum o brasileiro, o advogado brasileiro, né? Ele confunde, ele acha que regularizou no cartório já regulariza na prefeitura automaticamente e vice-versa. E não é. Regularização registral no cartório de imóveis, regularização administrativa é na prefeitura. Quando eu faço a regularização registral, pode ser o quê? Via processo judicial, ação de usucapião, pode ser extrajudicial e pode ser REURB, né? Regularização fundiária. No caso de vocês, quando existe a possibilidade de fazer REURB na cidade e no Nordeste brasileiro, e essa região que vocês adquiriram a posse, às vezes é interessante quando tem um contato, quando tem um projeto, né, para regularizar áreas rurais, urbanas, é interessante fazer REURB sim. Mas isso não impede vocês distribuírem o usucapião, porque o usucapião em andamento, ele ajuda vocês a regularizar a propriedade ou domínio útil, mas também ajuda vocês, gente, no sentido de proteger, né? Porque o usucapião distribuído, ele é um escudo, é um guarda-chuva, um escudo protetor. Vocês podem trabalhar com a súmula 237 do Supremo. Então, vocês conseguem, através do protocolo, passar conta de água, luz, pronome, cadastro como CECIR, CAR, entre outros. O protocolo do usucapião mais o contrato, mesmo que seja um instrumento particular de cessão de posse, ele possibilita vocês a fazer muita coisa e a própria ação do usucapião por si só, ela ajuda vocês a se defenderem se aparecer alguma coisa estranha, se acontecer alguma coisa diferente do comum. Então o usucapião para vocês é interessante sim, hein? E vocês já estão com 2 anos de posse, né? Sim. 2 anos. E o REURB, ele só é possível para áreas urbanas, correto? É possível para áreas urbanas. E nesse caso, como nós estamos falando de uma área rural, né? Não existe um REURB para áreas rurais, né? Existem outros nomes, né? Regularizações administrativas. Existe sim. A prefeitura pode criar, ela cria, é comum, o município cria alguma lei municipal para fazer regularização de bairros, de lugares. Então isso pode acontecer sim, é possível. Mas ainda tem informação que não. Aí vocês vão ter que regularizar esse imóvel através de REURB e usucapião judicial, hein, gente? Porque como o tema é polêmico, envolve soma de posse, tem que ser judicial. Até para vocês usarem um guarda-chuva escudo protetor. E tá fácil de provar, né? A posse de vocês é de 2 anos. Dá para trabalhar com a posse complementar e a soma de posse. Mansa e pacífica ela é, porque quem vendeu para vocês nunca foi processado, né, em relação ao imóvel, né? Sim. Nunca foi. Sim, nunca apareceu a ação, né? Nunca foi. Tá. Apareceu. Nunca apareceu. E ânimos domi também é fácil de provar, porque vocês, a pessoa que vendeu, ela morava no imóvel e vocês também já fizeram investimentos econômicos no imóvel, né? Isso, correto. Tá. Hoje vocês usam esse imóvel para quê, de fato, lá? Hoje a ideia, né, até falando um pouquinho aqui do empreendimento, a gente assim, já fez alguns estudos aqui prospectivos sobre possibilidade de licenças, né, de supressão de vegetação, nascentes, né, fontes de água, relevo do terreno. E a ideia é fazer aqui um empreendimento imobiliário, né, pegar uma parte de imóvel
essa parte que está aqui, para já recuperar esse investimento inicial que a gente fez, e depois aqui nessa outra área que sobrar, né, na área que está aqui em verde, branco e amarelo, aí fazer de fato uma incorporação imobiliária. A gente ainda não tem tanta clareza da estratégia, mas um loteamento rural, né, junto com a proposta de exato, um loteamento rural, trazer para cá uma bandeira de um hotel boutique, para poder oferecer uma parte de serviços também, de spa, restaurante, enfim, né, a gente até chegou a fazer um master plan aqui da área. Então isso aí traz até uma outra dúvida, que é, assim, a gente está nesse... Ainda que a gente precisa já vender alguma coisa, e ao mesmo tempo a gente quer maximizar o retorno do investimento, né? E aí, nesse sentido, a gente se questiona muito qual é a perspectiva, né, do investidor que vai estar comprando isso como investimento, ou da pessoa que vai estar comprando isso como um espaço, de fato, para morar, mas o perfil do empreendimento é até mais, né, para um cara que ele pode até passar uma temporada ou outra, mas não vai ser morador do local. Como é que essas pessoas veem, né, a questão da regularização? Porque enquanto a gente avaliava essa alternativa, né, de uma titulação via uso do capião, ou via regularização através do uso do capião, ou da titulação via CDA, né, a gente se deparou com alguns pontos. Quando eu titulo via CDA, existe um prazo administrativo, né, existe um prazo judicial, que vai lá para a mesa, né, do governador, para a Procuradoria-Geral do Estado, para ele assinar. Então, a gente não sabe quanto tempo isso pode levar. Assim, pelo prazo administrativo é um prazo curto, talvez 6 meses. Mas a parte judicial pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? E o que dizem é que é importante ter algum acesso lá para antecipar isso. E aí, outro ponto é que, quando isso, né, é titulado e a gente obtém a matrícula, a gente tem um prazo de 5 anos que a gente não pode transferir, né, a propriedade desse imóvel. Então, que risco isso apresentaria para um eventual comprador que falaria, olha, eu estou comprando aqui, né, mas assim, eu estou comprando a posse, né, a propriedade não vai poder ser transferida para o meu nome, e se a pessoa que me vendeu tiver um problema financeiro, né, e esse imóvel tiver como garantia. Por isso que eu coloquei aqui essas perguntas, né, se durante a carência do imóvel, na alternativa de titulação via CDA, seria possível, né, utilizar esse imóvel para um financiamento bancário. Aí você já respondeu lá atrás, né, assim, depende muito aí do entendimento, né, do jurídico do banco. E a outra é, se nesse período de carência eu poderia averbar um contrato, né, de compra e venda ou de cessão de direitos possessórios a essa matrícula registrada no cartório de imóveis. Entendi. Daniel, é muito importante, se vocês decidirem vender parte desse terreno hoje, para que vocês não tenham dor de cabeça, né? Nunca usem a palavra loteamento, porque o loteamento, nós vamos ter que fazer o quê? A regularização desse loteamento no cartório de imóveis e na prefeitura. Se a gente não atingir, né, os 2 departamentos, o cartório e a prefeitura, esse loteamento é considerado clandestino, é considerado irregular, e aí vocês podem ter dor de cabeça. Às vezes o Ministério Público pode entender que é crime, faz uma ação civil pública, então vai dar dor de cabeça. Então, se vocês decidirem vender parte, né, desse imóvel, fracionar ele, tentar vender parte para recuperar o valor, ou para poder ter caixa para investir mais no imóvel, cuidado, tá? Eu quero o bem de vocês, estou aqui para proteger vocês. O ideal é vender posse. Vocês compraram a posse e podem vender posse. Posse, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ninguém pode reclamar, né? A posse pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser declarada no imposto de renda, no divórcio a posse entra na partilha de bens, então posse tudo bem, vocês não vão entrar numa fria. Quem compra está sabendo que está comprando, quem vende está sabendo que está vendendo. Título sempre sessão de posse, vocês conseguem fugir do artigo 108 do Código Civil, que é aquele artigo que exige que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos seja feita por escritura pública. Então, perfeito. Então, cuidado em relação a isso. Quem tem Repete essa última parte para mim, né, acima de tantos salários, não entendi. Ah, tá. Estou falando do artigo 108. Artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil, Daniel, Paulo, ele exige que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos seja feita por escritura pública, ou seja, tabelião de notas. Artigo, anotou direitinho, né? Artigo 108 do Código Civil. Como que nós conseguimos fugir desse artigo 108? Cessão de posse. Então, a cessão de direitos possessórios
nós podemos fazer ela por instrumento público ou particular. 30 salários mínimos, tá? Você marcou acho que 38 aqui, ó. Isso, só para não se atrapalhar depois. Salários. 30. Seja registrada através de escritura pública. Escritura pública. Quem faz escritura pública é o tabelião de notas. Então, é um custo que vocês têm, né? E além de ter esse custo, é obrigado a fazer isso. Então, a cessão de direitos possessórios não. Pode ser por instrumento particular ou instrumento público. Aí tanto faz. Tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz. E você não é obrigado a fazer. Pode ser um instrumento particular. E aí vocês vendendo a posse, dificilmente vocês vão ter essa dor de cabeça de um crime de loteamento, alguma coisa assim. Agora, quem tem a posse, segundo o Código Civil, pode colher os frutos. Então, se vocês quiserem arrendar parte do imóvel também para levantar caixa, vocês podem fazer isso. O contrato correto, como é um imóvel rural, é o contrato de arrendamento, né? Vocês podem fazer isso, equipara-se ao aluguel, mas o nome correto é arrendamento. Pode fazer isso sim. Agora, a melhor forma que vocês têm para regularizar esse imóvel seria um uso capião judicial com um pedido alternativo. Uso capião da propriedade, transformar a posse em propriedade, mas um pedido alternativo, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja feito o uso capião do domínio útil. Seria a melhor alternativa, hein? Acho que é o pulo do gato aí. Entendi. O que é que leva você, professor, a avaliar essa como a melhor, né, alternativa? E aí, assim, até querendo ouvir também um pouco na sua resposta, né, em termos de custos e prazos, né, desse processo. Por que o uso capião judicial? Por quê? Porque esse caso, esse tipo de posse que vocês compraram, vocês precisam de um escudo protetor. E o uso capião judicial, ele fornece isso, né? Fornece a possibilidade de vocês utilizarem a súmula 237 do Supremo. Essa súmula, ela diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, o judicial para vocês é importante porque vocês usam ele para regularizar, mas usam como escudo protetor enquanto ele estiver em andamento. Como o tema é polêmico, né, como consta publicidade nesse caso concreto, tudo que é polêmico compensa levar para o judiciário, porque no judiciário a gente consegue instruir, consegue explicar. Por mais que o judiciário erre muito, né, tem o copia e cola, o juiz não vai no fórum, o juiz ajuiza, põe na mão do assessor, mas mesmo com esses erros absurdos que o judiciário vem causando em tudo que é processo, em todos os gêneros, é melhor porque você consegue usar a instrução probatória. O que é essa instrução probatória sem juridiquês? Vocês conseguem marcar uma audiência de instrução e julgamento, pedir o agendamento dela, pode pedir uma inspeção judicial para que o juiz vá até o local, o oficial de justiça. Então, vocês têm armas, ferramentas para poder lidar e provar melhor, usar o processo para ganhar ação e provar melhor, entendeu? Entendi. Qual é o prazo médio que esses processos têm levado, né, até a conclusão? A média do uso capião hoje, nessa região que vocês estão, no estado, né, vou tirar pelo estado, eu tenho a decisão aqui de uma ação de uso capião que durou 3 anos, então a média seria de 3 anos. Vamos calcular de 2 anos a 3 anos, essa é a média. Pode ser menos, pode ser mais, né, mas é a média que tem durado aí. Gastos que vocês vão ter. Gastos que vocês vão ter com o uso capião. O uso capião não é caro, hein? Vocês vão gastar o quê? Taxa judiciária e as citações. O juiz, a juíza, no finalzinho do processo, vai nomear um perito que vai até o local. Então vocês vão ter o gasto com um perito, né? Se pede a justiça gratuita e ela é deferida, não me parece não ser o caso, mas a justiça gratuita, quando é deferida, vocês não pagam taxa judiciária e não pagam a citação. O perito, normalmente, você paga. O judiciário tem, por mais que conste no artigo 98, o judiciário tem sim pedido para pagar o perito, porque existe o entendimento que o perito é um profissional terceirizado, então ele tem que receber. Diz a lenda que no Paraguai é porque o juiz recebe metade da perícia, né? Mas o Brasil é um país sério, um país honesto, com certeza não é esse o problema aqui. Entendi. Essas taxas judiciais, citações e perito, né? Isso tem a ver com o valor da causa ou não? Tem sim. Na verdade, a perícia, né, é o levantamento topográfico, então tem a ver com o tamanho do imóvel, né? Quanto maior o valor dos honorários do perito. Em relação à citação, não, é um preço fixo, tabelado, os confrontantes, confinantes, o último proprietário que consta da matrícula. Agora, em relação à taxa judiciária, tem a ver sim com o valor venal, o valor venal do imóvel. E se o valor venal se for muito superior à realidade, o que nós podemos fazer?
nós podemos fazer uma avaliação para diminuir esse valor venal. Se o valor venal já for baixo, não existe a necessidade, né? O que vocês acham? Esse valor venal, ele é atualizado, ele é algo próximo realmente ao valor do imóvel, de mercado? O que vocês acham desse valor venal? Hoje a gente não tem um valor, assim, um valor venal, porque a gente não qual seria o documento, né, em que a gente veria o valor venal? Porque o que eu consultei é que hoje o que conta mais, né, o valor venal, ele não pode ser superior ao valor negociado, que seria o valor de mercado do terreno. Então, o que eu estou partindo de premissa para valor da causa seria o valor do contrato que a gente fez, que seria o valor de 2 milhões, que eu acho um valor, assim, razoável, né, que está dentro ali dos parâmetros. O ideal é sempre ir no menor valor. Se o valor venal é o menor valor, vamos no valor venal. Se o contrato é o menor valor, vamos. O valor venal você acha? Esse imóvel tem ITR, não tem? Tem ITR. Então, esse valor venal ele aparece dentro do ITR. Você vai localizar ele ali, dentro do ITR. O IPTU é a mesma coisa. Detalhe importante, esse imóvel, eu vi que tem bastante vegetação. Ele não tem área de APP, área de preservação ambiental, alguma coisa assim, tem? Ele tem uma parte de APP, que é essa parte aqui em vermelho. São 8 hectares dos 51,8 que a gente tem. Então ele tem muita área de vegetação. Tem muita área de vegetação. Acho que eu diria que 80% do imóvel, né, é de área de mata atlântica. Ah, tá. Então tem essa área de APP. A área de APP você pode fazer uso capião, né? Não existe um impedimento. O que existe é que vai aumentar as manifestações. Normalmente o município pede para o órgão ambiental municipal, estadual e federal se manifestar. Então atrasa um pouquinho o processo. E outro detalhe, né? É uma área que vocês vão ter dificuldade de mexer. Então precisa tomar cuidado até na venda da posse para vocês não cometerem crimes mentais, essas coisas. Então é uma área que tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas também não é um elefante branco, não. Você fala da área do parque ou você fala do fato de ter vegetação ali nativa já demandaria essa consulta aos órgãos ambientais? Nós temos as duas coisas aí, né? A questão de APP, a área que você não pode mexer mesmo, e dentro de uma área que tem vegetação, você precisa pedir autorização também para poder cortar. Então tem que ficar atento em relação a isso para vocês não tomarem nenhuma multa ambiental. Vou ser sincero, a multa ambiental, claro que financeiramente é ruim, né? Uma situação que ninguém gosta. Para o uso capião ajuda, porque quem toma multa ambiental é que tem a posse, né? Então, se acontece um negócio desse, uma notificação, uma multa ambiental, um acordo, isso é prova que vocês têm a posse, porque quem tem a posse colhe os frutos bons e os frutos ruins, entendeu? Entendi. Eu estou aqui com esse documento aberto, né, que é o certificado de cadastro lá do CCIR. E aqui, deixa eu aumentar um pouco o zoom, eu não localizei, né, valor do venal. Seria nesse documento mesmo? É nesse documento. Às vezes tem um carnezinho, alguma coisa assim, não tem. Deixa eu ver. Vocês vão localizar. Pode fazer a consulta no site também. Tem um número de contribuinte aí. Esse número de contribuinte, ou número de cadastro, vocês conseguem fazer a consulta no próprio site do INCRA. Entendi. Imóvel não possui dados geográficos cadastrados na base CIGEF, INCRA, para apresentar o croquis planta. O valor venal, ele tem a ver com o valor que a gente paga de ITR, porque a gente poderia fazer um cálculo contrário. Tem sim, na verdade, todo tributo tem que ter um valor de lançamento, né? Senão não tem como cobrar. Então o IPTU ou ITR tem esse valor venal porque o valor é cobrado em cima desse valor. Então é o valor básico que a gente fala. Então tem que analisar, porque se o valor venal for abaixo, e provavelmente ajuda vocês. Quanto menor o valor da causa, melhor para vocês. Diminui o risco de sucumbência, se alguém se habilita, né? Processo de uso capião, em regra, não tem sucumbência porque é uma ação declaratória, mas diminui principalmente a taxa judiciária. Então, é importante checar isso. Hoje, o contrato que vocês... O valor cobrado é de 21,35, né? Então, assim, isso foi declarado possivelmente ali com um valor irrisório, né? A gente utilizar esse valor,
né, como base para o processo pode gerar uma contestação, porque, obviamente, digamos assim, 51 hectares, se tiver declarado lá como valor venal de R$ 1.000, né, R$ 10.000 que seja, esse valor pode ser contestado ou vai ser o valor utilizado? A ação de usucapião, ela não tem réu, né? Então, ninguém vai contestar. O que pode acontecer é o juiz, a juíza, falar que o valor da causa está errado, pedir para emendar, né? Se realmente o valor estiver errado. Mas quando você usa o valor venal, o valor de um contrato, o valor de uma avaliação, normalmente o judiciário não vai implicar porque existe uma justificativa plausível, né? Agora, quando alguém se opõe, aparece alguém, um herdeiro, alguém questionando, né, essa posse é minha, através de uma habilitação como terceiro interessado, ou uma situação onde alguém apresenta uma contestação, aí é muito comum, né, a pessoa tentar impugnar o valor da causa. Mas, de regra, com vocês não vai acontecer, porque eu percebo aí que vai ser bem consensual a coisa, né? Não existe uma iminência de litígio. Se vocês compraram essa posse, já estão 2 anos nessa posse. Acredito que se tivesse que aparecer alguém, já teria aparecido, não é verdade, gente? Com certeza, com certeza. Né? Inclusive, a gente pediu para todas as pessoas que estavam, né, envolvidas ali no imóvel, elas assinarem um contrato como interveniente e anuente também, para poder trazer um pouco mais de segurança. De segurança. Agora, vejam que o custo do usucapião, né, se você perguntar para o senhor Júlio quanto custa o usucapião para fazer o usucapião, você viu que é baixo o valor? Poxa, vai fazer inventário para vocês verem quanto gasta. É absurdo, né? O usucapião te gasta só taxa judiciária, citações que são 4, lado direito, lado esquerdo de fundos, vizinho, do lado direito, lado esquerdo de fundos, é o básico. Alguns estados pedem o vizinho da frente, que é a citação frontal, mas é difícil, não é o caso da região de vocês. Então, o custo é muito baixo. Nós temos o gasto com taxa judiciária, que dá para diminuir esse gasto, com base num valor menor, seja o valor venal, o valor do negócio, uma avaliação. Temos as citações que, em regra, é de 3 a 6, né? Depende da quantidade de vizinhos, depende da quantidade de proprietários que constam na matrícula, os seus respectivos herdeiros, e a perícia, né? Que, inclusive, a perícia ela pode ser questionada em relação ao valor, então troca o perito, podemos propor o parcelamento da perícia também. O usucapião não é caro, gente. Eu sempre falo que o que vocês estão fazendo é uma estratégia inteligentíssima, né? Porque o custo para regularizar esse imóvel é baixo. Entendi. Perfeito. E essa perícia, o valor dela, assim, pode ser reduzido se a gente já tiver feito um planimétrico com um profissional habilitado com a RT ou não? Ele vai ter que ir lá e fazer a medição de qualquer forma, o perito? Não, nesse caso não. O perito sempre vai fazer o trabalho dele do zero, né? O juiz nomeia o perito porque é um topógrafo, um engenheiro, um arquiteto, da confiança dele, né? Então, por mais que a gente junte um georreferencial, no caso do imóvel urbano é topografia, no caso do imóvel rural sempre o georreferencial. Por mais que a gente junte um documento desse atualizado, o juiz sempre vai pedir uma perícia, né? Então, vai começar do zero, a gente não tem vantagem nenhuma no sentido de valor. Hoje, quando a gente não concorda com a perícia, a gente pode questionar. E também, outro detalhe, né? Quando a perícia, o valor também a gente quer parcelar, a gente pode parcelar. O único problema disso que eu parcelo até 10 meses, 12 meses, mas o problema é que atrasa o processo, porque o perito ele só entrega a planta original descritiva, ou seja, o trabalho, após a conclusão do pagamento, né? Isso é muito ruim, né? Diferente do advogado que parcela e já vai trabalhando, vai prestando o serviço. O perito não, ele recebe para depois fazer o serviço, né? A hora que você pagar a última parcela, ele entrega o serviço. Então, o problema de parcelar muito a perícia no usucapião ou qualquer outra situação é que você atrasa o seu processo, né? Então, é um ponto importante. Mas detalhe, viu, gente? Esse usucapião de vocês tem algo que eu queria falar para vocês, algo positivo. É um usucapião consensual. É um usucapião, é uma ação declaratória, não é litigioso, contencioso. Não tem briga. Por enquanto não tem, vamos torcer que continue assim. Não existe usucapião contra fulano, ciclano, contra parentes, não. É o usucapião é uma ação declaratória. Vocês vão provar o quê? A posse, manso pacífica e nos nome, entendeu? Perfeito. Com relação aos honorários advocatícios, Júlio, qual é o valor, né, em média, cobrado para processos como esse? E o fato do processo ser mais complicado, né, ou mais simples, isso influencia no valor? Influencia porque quando existe uma situação polêmica, você tem que quebrar a cabeça para poder trazer jurisprudências atualizadas.
E a jurisprudência, ela é complicada você fazer uma pesquisa e achar justamente um caso muito parecido. Então, influencia sim, mas eu procuro ajudar sempre no valor, eu procuro também parcelar, então o escritório aqui parcela, tem a Ana Paula que é a gerente do financeiro, eu ajudo sim. Se vocês quiserem algo nesse sentido, manda um e-mail, né, ou entre em contato com a Ana Paula e ela vai mandar um e-mail. Eu faço o cálculo, eu ajudo vocês, é 30% de entrada, o restante parcelado, mas eu ajudo vocês sim, tá bom? Perfeito. Mas a área, pelo que vocês mostraram aqui, é uma área boa, né? Uma área bonita, parece ser grande. Acho que foi um bom negócio que vocês fizeram sim, viu? E o uso capião, mesmo que vocês consigam ganhar ação em relação ao domínio útil, já é um grande avanço, né, gente? Porque ninguém vai mexer com vocês, né? Vocês não perdem mais esse imóvel, né? Então, é bem interessante isso, né? E o que é que poderia, né, levar o juiz a não dar, né, o uso capião e sim o domínio útil? É o fator do juiz ser conservador, né? O juiz conservador, ele vai querer aplicar o mais fácil, né? O mais fácil é falar, olha, está na Constituição Federal, não cabe uso capião de imóvel público. É o julgado mais fácil. O juiz, a juiz, o assessor, se ele pesquisar, está cheio de jurisprudência da possibilidade de uso capião de imóvel público, inclusive imóvel público desafetado. Mas é muito mais rápido a gente ir no básico, né? Do que você aprofundar seus estudos para fazer uma sentença bem feita, né? Então, depende muito do nível intelectual do juiz e o nível de esforço mesmo, né? De amor ao trabalho. E isso é julgado pela comarca local? Uso capião nós vamos sempre na vara especializada. Quando não tem, é a vara civil. Então é a comarca local, é a mais próxima do imóvel, né? É o fórum mais próximo do imóvel. Entendi. É a própria Uruçuca. E caso esse juiz entenda, né, que não cabe ali a propriedade, mas sim o domínio, a gente pode recorrer ao regional. Pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado, né? Quando você não concorda com a decisão de um juiz ou uma juíza, é um direito nosso da gente recorrer. Nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça, recurso de apelação. E o mesmo acontece se a gente não concordar com o acórdão da decisão do recurso de apelação do uso capião. Nós podemos fazer um recurso especial extraordinário. Então, dá para recorrer, dá para recorrer. O cenário do uso capião envolvendo imóvel público mudou muito, né? É que, infelizmente, tem muitos juízes ainda desatualizados, profissionais desatualizados, que continuam falando que não cabe, que não pode, porque é fácil, né? Um texto pronto, né? Uhum, perfeito. E no seu entendimento, Júlio, é necessário a escritura pública, né, desse contrato de cessão de direitos possessórios? Quando a gente tentou fazer para poder trazer, né, assim, porque uma pergunta anterior, é necessário a escritura pública para poder fazer a alteração no registro, né, desse imóvel lá no INCRA, que está no nome de Dornélia, na Receita Federal também, que está no nome da Dornélia, né, da Poceira, se seria necessária a escritura pública e se essa escritura conferiria alguma garantia a mais, alguma segurança a mais para esse processo de uso capião e para o mercado. Em regra, eu não preciso da escritura pública para fazer qualquer cadastro. A escritura pública ela é exigida no uso capião extrajudicial. Aí sim, né, ela é exigida por lei. Mas para o uso capião judicial ou para qualquer alteração na prefeitura, no município, não é uma exigência. Não costuma ser uma exigência, salvo alguma situação estranha, né, porque não é a regra. Então, inclusive, nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Não é pré-requisito para nada a escritura pública dentro do uso capião, a exceção no uso capião extrajudicial. Detalhe importante, hein, gente? De 3 procedimentos é o judicial, não é o uso capião extrajudicial nem administrativo. E de 36 espécies, modalidades e tipos de uso capião, eu oriento vocês a utilizarem, o pulo do gato também, hein? Artigo 1238 do Código Civil. O uso capião que vai fazer vocês resolverem essa situação, ganhar, provavelmente, é o uso capião do 1238 do Código Civil e também o enunciado 496. É uma escolha muito importante dentro das 36 espécies de uso capião que existam, né? Infelizmente, a graduação ensina duas espécies, 3, 4, 5. A internet tem um monte de curso aí de picareta que ensina 5 espécies e arranca dinheiro do advogado. Fico doido com isso. Uhum. E também você não entende que isso, para um eventual investidor, a gente tem uma escritura pública
isso conferiria uma garantia maior e uma segurança maior para o mercado. De forma nenhuma, né? É claro, se vocês falarem, eu quero fazer uma escritura pública, nós temos condições financeiras, pega lá um tabelião através do escrevente e pede para lavrar uma escritura pública. A escritura pública não é a escritura pública do provimento 65, né? Tem que deixar muito claro isso, porque se vocês não souberem se expressar, né? O escrevente, o tabelião vai achar que vocês querem uma escritura pública para fazer uso capião. E não é isso, né? Vocês querem uma escritura pública probatória. Então, um exemplo, o escrevente vai pegar todos os documentos que vocês têm, vai olhar para os documentos e vai falar, olha, conforme os documentos que eu estou vendo aqui na minha mesa, existem evidências de posse. É isso, né? Ou seja, uma escritura pública de prova. E não é uma escritura pública de uso capião extrajudicial. Tem que tomar cuidado para não confundir isso, senão vocês vão pagar mais caro ou ainda não vão ter essa escritura, né? Então precisa tomar cuidado. Eles querem cobrar o ITIV, né? Eles querem cobrar... Exato, quando a gente consultou a tabeliã do cartório de Uruçuca, ela falou que para fazer essa escritura, ela assim, só mediante o pagamento do ITIV, e que até uma outra dúvida nossa, né? Porque assim, também eu vi que existem já algumas decisões aqui, eu até trouxe algumas referências, né, do STF, de que o fator gerador, né, do ITV ou ITBI é o registro do imóvel. Então, não poderia ser cobrado ali no momento da escritura, só que no Código Tributário do município, né, está lá escrito que o tabelião ele tem que cobrar no momento, né, dessa escritura, e aí a tabeliã falou que ela não pode fazer essa escritura sem o pagamento do ITV, que seria 3%, né, daria R$60 mil. O cartório, gente, o cartório não é que ele é chato, é que ele é obrigado mesmo, né? O cartório ele fica vinculado à lei, né? Então o cartório ele é fiscal de tributação, dos tributos, do recolhimento, do pagamento dos tributos. Eu vou ser sincero, para vocês não tem vantagem nenhuma em fazer uma escritura pública dessa. Não é a escritura pública que vai fazer vocês ganhar a ação de campeão, não é a escritura pública que vai defender vocês na posse. Eu não faria. Acho que é um valor gasto de forma desnecessária, né? Acho que não soma nada. Se somasse eu falaria, mas não ajuda em nada, gente. Não ajuda em nada. Claro que não atrapalha, né? Se tiver condições, vai lá, faz. É um documento a mais, mas não ajuda em nada. Agora, esse uso capião que vocês vão fazer é um uso capião blindado, né? Vai ser um escudo protetor, e além de ser um escudo protetor, a intenção é regularizar o imóvel, ou pelo menos o domínio útil. Cabe o uso capião nesse caso de vocês, não é o caso porque tem matrícula originária. Mas hoje em dia cabe o uso capião até de imóvel sem matrícula. No Brasil, nessa região que vocês estão, tem muitos imóveis sem matrículas, hein? Entendi. Então, se não houver matrícula originária, né? Primeiro, onde é que a gente consulta se existe uma matrícula originária? E caso não haja, qual a implicação disso? Vocês têm que fazer a consulta sempre no cartório de imóveis, né? No cartório de imóveis vocês vão passar o endereço, a localização, o número de contribuinte, e o cartório vai pesquisar a matrícula, se é transcrição, é assim que é feito. Quando tem matrícula, cabe o uso capião. Se não tem matrícula, também cabe o uso capião, né? Porque eu tenho o direito de sanar o vício registral. Então dá para fazer o uso capião do mesmo jeito, mesmo que o imóvel não tenha matrícula, tá? Qual é o melhor caso? Tendo matrícula ou não tendo matrícula? Os dois não muda muito, mas o fator de ter a matrícula é melhor, porque quanto mais temas polêmicos a gente traz para o nosso uso capião, mais você corre o risco de pegar um juiz, uma juíza que se atrapalha, né? Ele julga improcedente e fala, vou me livrar desse pepino, que eu não vou ter que estudar, porque eu não tenho tempo, e aí o tribunal que resolve. Então, quanto mais leve for a situação, melhor para a gente ter sucesso na demanda, né? Entendi. E, professor, assim, a gente está assim, caminhando aqui, né, para o final da consulta. Queria também ouvir sua opinião sobre as estratégias, né, para um empreendimento do ponto de vista legal. Então, óbvio, quanto mais a gente pode fracionar aqui, melhor, porque o valor médio, né, do hectare, ou às vezes até do metro quadrado, ele tende a aumentar. Só que existe o parcelamento mínimo, né? E a gente já viu que alguns empreendimentos na região, eles têm ali se colocam como um condomínio rural. Mas pelo que eu pesquisei, não existe, digamos assim, um instituto ou a formalização legal do que seria um condomínio rural. Então a pergunta é, quais seriam as implicações, né, e riscos de ter lotes inferiores
a fração mínima do parcelamento, entendendo que eu não posso chamar de lote, né, como Isso, você cuidado, né? pontuou Cuidado. anteriormente, né, antes de eu ter o registro, porque também assim, quando eu tiver, para eu poder chamar de lote, eu tenho que ter o registro do imóvel, eu tenho que ter o registro na prefeitura. A prefeitura não vai aceitar o registro inferior à fração, ao parcelamento mínimo. Então, nesse caso, falando, né, de condomínio rural e tentar vender algo inferior a esse lote mínimo, só poderia estar falando em vender a posse, né? Não existe vender lote inferior a esse parcelamento mínimo. Seria isso? Seria isso. Eu até me adiantei, né, mas com muito carinho fiz isso, porque eu quero o bem de vocês, para vocês não terem dor de cabeça, né? Então, jamais use a frase lote, faixas, publicidade lote. Se vocês forem vender, tem que vender o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. Quem compra está sabendo que está comprando e aí, né, vai fazer provavelmente um uso capião depois de um bom tempo, né? Porque a soma de posse ela não pode ser efeito cascata, não pode somar com a posse de vocês com a posse do outro. Eu só posso somar a posse com o antecessor, de quem eu comprei. Então, quem comprar de vocês não vai conseguir também, vai conseguir usar a soma de posse, mas só de 2 anos que vocês têm. Então, vai ter que esperar um tempo, né, na posse, usufruindo da posse, morando ou trabalhando, para poder fazer o uso capião. E o meio que essa pessoa vai ter para regularizar esse imóvel é o uso capião. E hoje nós temos julgados que, independente do tamanho do módulo rural sendo inferior ou superior, cabe o uso capião, né? Então, é uma vantagem, já tem julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Mas, se vocês forem vender, gente, para não ter dor de cabeça, posse, hein? Vocês são direitos possessórios. E informa essa pessoa que pode usar a soma de posse, mas ela vai ter que fazer posse para fazer esse uso capião. E aí vocês podem, talvez, informar a pessoa que existe a possibilidade de fazer o uso capião independente do módulo rural, né? Não sei como que vocês vão explicar isso, mas também para não queimar a venda, não sei, mas tem que explicar, né? Entendi. Qual seria o tempo mínimo para ela pedir o uso capião? 5 anos? 5 anos. Ela precisaria 2 de vocês, mais 3, né? 5 anos. Certo. Uma última dúvida aqui, que eu acho que é importante operacionalmente aqui para a gente, é a titulação via uso capião, né, a regularização, ela pode ser feita numa PJ ou necessariamente tem que ser feita numa pessoa física? Porque a gente não, pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. Para não cair em contradição, gente, segue o que está no contrato de posse, senão fica confuso, né? Se vocês compraram através de pessoa física, vai na pessoa física, entendeu? O pessoal do Daniel está no contrato, e aí entrou outras pessoas, mas aí aí a gente tem uma empresa já constituída para isso, então, se fosse uma pessoa jurídica. O que pode fazer a pessoa jurídica sim, ou no nome de todos os sócios, né? Também, viu? Dá para consertar nesse sentido. Na pessoa física, no nome do sócio, a gente pode fazer um aditivo e... Pode fazer um aditivo. Já que vai deixar na pessoa física em termos de jurídico. Já que vai fazer um aditivo em relação à cláusula de posse, já aproveitaria para consertar isso também, né? É uma saída. Entendi. Já colocaria no contrato, né? Colocaria no contrato, já mata mata 2 coelhos para vocês ficarem mais à vontade, né? Gente, eu me coloco à disposição se vocês precisarem, ganhar um amigo aqui, tá bom? Se tiver a oportunidade, leia meu livro Uso Capião, vermelho, é muito legal. E eu me coloco à disposição para ajudar nessa parte contratual, nessa parte de ações. Eu estou aqui para fazer o que nós fazemos todo dia. Com muito carinho, tá bom? Perfeito. Qualquer coisa, fala com a Ana Paula, tá? Era isso que eu ia perguntar, né? Como é que eu faço para saber quais são as alternativas que a gente tem para poder avançar, né? Se a gente quiser fazer isso através... Eu peço para falar com a Ana Paula, porque ela já passa o valor dos honorários direitinho, parcelamento, né? Vocês conseguem negociar, eu ajudo muito, com certeza ajudo, em relação ao valor, em relação ao parcelamento. E aí, se for fazer, ela já manda o contrato de honorários, a procuração, já cobra os documentos, tudo certinho, tá? Aqui bem organizado, a gente gosta do que é certo, tá bom? Perfeito, combinado. Pode falar com ela por telefone fixo, pode falar pelo WhatsApp, do jeito que vocês acharem melhor. O escritório é um local físico, né? Já há anos próprio, então a gente está aqui para ajudar, viu? Você tem esse número ou é aquele mesmo número que eu estou falando com a Maria? Isso, é o mesmo número que falou com a Maria. Inclusive a Maria veio me avisar aqui. Ela bate na porta e falou, até a próxima consulta. Perfeito. Gente, muito obrigado, um abração para vocês e parabéns pela simpatia. Eu estou aqui para ajudar, tá? Fiquem com Deus, viu? Valeu. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Outro.